Bom dia, a paz de Cristo a todos. Bom dia, irmã Zilda, bom dia, Alan, Carla, que entraram aqui, bom dia, Cida, bom dia, Rússia de Corflores. Irmã, eu sempre esqueço esse nome, porque me aparece aqui Rússia de Corflores. Bom dia, minha irmã, que Deus abençoe você. Estou vendo aqui a Márcia, a Luciana, estou vendo Priscila. Bom dia, Márcia, bom dia, Cida, que bom. Bom dia, Juliana, que bom ter você aqui. Que Deus abençoe muito, muito. Não sei se você está morando em Brasília ainda. Que saudades, viu? Que saudades. Bom dia, Luciana. Bom dia, Eduardo. Minha tia Marise também acabou de entrar. Ah, que legal, agora sim. Tudo bem, irmã Rússia? Que bom, que bom. Bom dia, Edilma, bom dia, Ana. Que bom, a paz de Cristo. Eu já fixei aqui para vocês. Isso, que bom, Juliana. Saber que tá tudo bem com você. Ok? Um grande abraço aí, tá bom? Tô vendo a Tatiana também, a Esther, Rosane. Gente, se vocês quiserem, podem enviar também convite aos seus familiares, amigos, para que estejam com a gente aqui nesta manhã também, muito especial, porque estamos diante da palavra de Deus. Aí, Rosane, seu filho acabou de entrar, o Ciro. Que bom, Ciro. Que bom. Bom dia, Beth. Que bom. Eu quero ler para vocês e depois vamos orar juntos. Quero ler para vocês o texto que eu fixei aí, Marcos capítulo 9, do 14 ao 29, eu leio para vocês. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutíeis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes? Tudo é possível ao que crê. Vejam as palavras de Cristo. Tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Vejam a pergunta dos discípulos: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Deus, muito obrigado
por mais uma manhã na tua presença. Somos gratos, Deus, porque o Senhor tem nos abençoado sempre. Todos os dias, ó Deus, nós abrimos a tua palavra e o Senhor fala conosco, não pelos nossos próprios méritos, não, Senhor, mas porque o Senhor nos deixou uma palavra inspirada, uma palavra santa, ó Deus, que alimenta, que é alimento para os nossos corações diariamente, e somos gratos por isso. Fala conosco, Deus, fala conosco, fala aos nossos corações. Nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Tudo bem, Caio? Que bom. Queridos, vejam só. Os discípulos de Jesus, os 3 mais íntimos, mais próximos de Jesus, desceram o alto monte depois da experiência da transfiguração. Ou seja, essa cena se desenrola no pós-transfiguração. Vocês se lembram? Pedro quis construir tendas. Sim, Pedro quis imobilizar as novas experiências. Ele quis ficar no alto do monte, construir tendas para Moisés, Elias, Jesus, inclusive igualando-os. Pedro não tinha percebido que a vida estava lá embaixo e que era necessário descer o monte, descer o alto monte para penetrar na vida. O Evangelho sempre é um movimento de encarnação, participação na história, participação na vida, nos dramas humanos. O Evangelho não é construir tendas no alto monte. O Evangelho é descer o monte, é participar da vida, é encarnar nas dores, nas frustrações, nos insucessos. Jesus desceu o monte com os discípulos. Ele desfez as tendas, ele quis participar da história humana, ele se encarnou. Depois daquela experiência em que ele se apresentou completamente glorificado, eles desceram o monte. E ao descerem o monte, eles percebem uma multidão discutindo, os escribas discutindo com essa multidão. E ao se aproximar dessa multidão, ele se dirige aos escribas e ele pergunta aos escribas: o que é que discutíeis com eles? O que vocês estavam discutindo? E muito provavelmente eles estavam discutindo sobre o insucesso dos discípulos diante dessa demanda específica. Esta é a cena que se desenrola no pós-transfiguração. Veja, descer o monte significa encarnar na vida, encarnar nos insucessos, encarnar nas dores, nos traumas. Vejam os traumas, as dores desse pai. O que vocês discutiam? E aí um homem que estava no meio daquela multidão, diante da pergunta que Jesus faz aos escribas, ele responde explicitamente. Eu leio para vocês a resposta. Ele diz assim: mestre, eu te trouxe o meu filho que tem um espírito mudo. Onde quer que o apanhe, provoca-lhe convulsões, de modo que ele espuma pela boca, range pelos dentes e começa a se enrijecer. Eu pedi aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Estas foram as palavras do pai daquele menino endemoniado. Mestre, eu trouxe o meu filho, ele estava... Aliás, ele era praticamente a condição do menino. Aquele menino vivia endemoniado, espumando pela boca, enrijecendo o seu corpo. Veja, ele tinha como consequência sintomas parecidos com a da epilepsia. E ele pediu aos discípulos, os 9 que ficaram lá embaixo do monte, que eles o expulsassem. Mas eles não conseguiram. Foram as palavras do pai daquele menino endemoniado, mas eles não conseguiram. Eu roguei, mas eles não conseguiram. Diante das palavras do pai do menino endemoniado, Jesus lança mais uma condenação sobre a sua geração, e pior, ele inclui nessa condenação os próprios discípulos. Jesus disse: ó geração incrédula, até quando estarei com
com vocês, convosco? Até quando terei de suportar-vos? Estas foram as palavras de Jesus para aquela multidão, para os escribas, para os próprios discípulos. Aquele cenário de incredulidade, porque nenhum daqueles que estavam ali, nem os escribas, nem a multidão, nem os próprios discípulos conseguiram exorcizar aquele demônio. Conseguiram libertar aquele menino que sofria já desde a infância aquele mal. Ó geração incrédula, Jesus inclui os discípulos. Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportar-vos? E ele disse, trazei-mo. E eles trouxeram o menino endemoniado. E diante de Cristo, muito provavelmente o Espírito, percebendo a autoridade de Jesus, o poder de Jesus, ele mais uma vez agitou com violência aquele menino, numa espécie de tentativa de demonstrar quem era o Senhor daquele menino, quem controlava aquele menino. Jesus olha para a situação complicada, dramática daquele jovem. E ele pergunta ao pai, como se estivesse se humanizando na história humana daquele pai. Como se estivesse, aliás, como não, participando da história daquele pai, da frustração do pai, da dor do pai, do drama desde a infância do pai. Até quando esse menino sofre isso? Uma pergunta em que você vê nitidamente Cristo se humanizando, participando da história daquele jovem, da história daquele pai. Há quanto tempo isto lhe sucede? E a resposta que o pai dá mostra claramente o desespero dele. E também a frustração de não ter visto o seu filho liberto pelos 9 discípulos que ficaram lá embaixo no monte. Ele disse assim, desde a infância esse meu filho sofre e muitas vezes esse demônio tem o lançado no fogo e na água para destruí-lo. Veja a tristeza que este homem carrega. E ele diz assim, mas Senhor, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. Ajuda-nos. E aí Jesus responde, respondendo os próprios discípulos. Porque ele sabia que ele ia ficar a sós com os discípulos. Ele sabia que os discípulos perguntariam por que não fomos capazes de expulsar o demônio do menino. Ele disse assim, se podes, tudo é possível ao que crê. Estas palavras de Jesus ao pai daquele menino endemoniado, daquele menino que tinha como consequências o enrijecimento do corpo, uma boca espumando. Imagina a cena de horror, de tristeza, de angústia desde a infância. Se podes, tudo é possível ao que crê. Como se Jesus estivesse dizendo isso aos escribas, aos discípulos, ao pai do menino e a todos nós. Tudo é possível ao que crê. E aquele pai exclamou com lágrimas, diz os versos da palavra de Deus. Exclamou com lágrimas, dando uma resposta que demonstra a própria fé dos discípulos. Ele disse assim, eu creio. Veja a luta interior, veja o drama interior daquele pai. Eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. O coração do pai se assemelha ao coração dos discípulos. Eles creem, mas há incredulidade. Eles confiam, mas há incredulidade. Há uma mistura de sentimentos, há uma mistura de sensações, crença e incredulidade, confiança e desconfiança. Eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Jesus repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai e nunca mais entres nele. O enfático eu nesta ordem. É incrível, o enfático eu
te ordeno, ou seja, não dá nenhuma alternativa àquele demônio que possuía, que controlava o corpo, a consciência, a alma daquele jovem desde a infância. Cristo vem e desmonta o controle. Eu te ordeno, sai e nunca mais entre neles. Jesus mostrou aquele espírito imundo, quem controlava verdadeiramente aquele menino. O demônio saiu, deixou o menino como morto. Jesus pegou em suas mãos, o ergueu e o levantou. É o que Jesus faz com todos nós. Ele nos ergue, ele nos levanta, ele nos toma pelas mãos. Ele mostra quem é o Senhor das nossas vidas. Quem é o Senhor da sua vida? Quem controla as suas emoções? Quem controla o seu coração? Quem controla a sua vida profissional? Quem controla o seu corpo? Quem controla as suas decisões? Eu te ordeno, sai e não volte nunca mais a esse menino. Ele ergue aquele menino, toma-o pela mão e ele se levanta. Quando os discípulos estavam sozinhos com Jesus, eles fizeram uma pergunta que é muito importante para nós nesta manhã. Eles perguntaram: por que não podemos nós expulsá-lo? Talvez seja a pergunta que todos nós nos fazemos diante deste insucesso. Porque os discípulos, os 9 que estavam lá embaixo do monte, eles não foram capazes de expulsar aquele demônio que possuía o menino desde a infância, que piorava a vida, a condição existencial daquele menino desde a infância, que o jogava na água, que o jogava no fogo, que tentava destruí-lo. Eles não conseguiram, eles não foram capazes, eles não tiveram fé do tamanho de um grão de mostarda. E Jesus responde. Eles perguntaram: por que nós não podemos expulsá-lo? Jesus responde. Em Marcos ele diz assim: essa espécie não sai a não ser pela oração e pelo jejum. No Evangelho de Mateus ele responde dizendo: por causa da vossa pequena fé. Por causa da vossa pequena fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para lá, e ele passará, e nada vos será impossível. E ele completa: mas essa espécie de demônios não sai a não ser com oração e jejum. Estas foram as palavras que responderam à inquietante pergunta dos discípulos, que também é a nossa própria pergunta. Por que não podemos nós expulsá-lo? Porque falta oração. Porque falta jejum. Porque falta fé. E veja, não torne isso simplesmente exercícios diários que fazemos para expulsar demônios. Nós temos que entender que os discípulos foram enviados por Jesus. Eu não sei se vocês se lembram disso. Eles foram enviados, não sei se vocês se lembram daquele envio dos 70 em Lucas. No retorno, no regresso daqueles discípulos, eles disseram: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Essas foram as palavras dos discípulos ao regressarem a Jesus depois daquele famoso envio dos 70. De 2 em 2, eles foram enviados. Jesus estava testando aqueles discípulos porque um dia ele os deixaria. Vocês se lembram do vinho novo em odres novos? Da pergunta que os religiosos, os líderes religiosos fizeram: por que os seus discípulos não jejuam? Porque o noivo está aqui, mas um dia ele lhe será tirado. Jesus está preparando os seus discípulos, ele os envia
Quando eles voltam a Cristo, naquele envio dos 70, de 2 em 2, eles respondem: Senhor, os próprios demônios se nos submetem em teu nome. Mas isso se deteriorou em confiança exagerada em si. E este é o nosso problema. Está faltando em nossas vidas oração, jejum, fé, ou em outras palavras, dependência. Envio não significa independência, autonomia. Os discípulos sempre dependerão de Cristo. Os discípulos enviados de 2 em 2 sempre dependerão da presença real de Cristo. O próprio Jesus nos ensinou isso. O próprio Jesus buscou a solidão, a distância, para falar com o Pai, para buscar o Pai. Sim, Ele nos ensinou isso. Envio não quer dizer independência. Envio não quer dizer solidão, vida sem Deus. Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Foram as palavras dos discípulos, mas isso se deteriorou em confiança exagerada em si. Eu me lembro de uma das palavras interessantes sobre isso, lá em Lucas 9, quando Jesus ele quer se hospedar em Samaria, mas os samaritanos o rejeitam, não o hospedam em Samaria. Tiago e João, vendo isto, essa rejeição dos samaritanos em relação a Jesus, eles disseram assim: Jesus, se o Senhor quiser, a gente joga fogo aqui em todo mundo. Senhor, se queres que mandemos descer fogo para os consumir, nós estamos aqui, viu? Nós estamos aqui. Se o Senhor quiser, a gente lança fogo e consome esses samaritanos inteiros aqui. Jesus volta para Tiago e João e os repreende. Vós não sabeis de que espírito sois? Eu não vim destruir almas, eu vim para salvá-las. Às vezes, adquirimos uma confiança exagerada em nós mesmos. Às vezes queremos um tipo de vida discipular que promove uma certa autonomia, dependência. Veja, você não foi chamado para a independência. Você não foi chamado para a autonomia. Você foi chamado para ser discípulo do Mestre, para depender dele. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Sem mim, nada podeis fazer. Sabe o que faltou a vocês? Fé, oração, jejum, dependência, confiar no próprio Deus. O que nos falta às vezes é isso. Os nossos insucessos na vida espiritual são provas claras de que às vezes queremos fazer com o nosso próprio esforço. Nunca estamos prontos. A oração, a fé, o jejum devem ser sempre lembranças de quão dependentes somos. Sim, depender e permanecer, como a irmã Nilza está dizendo, sempre. A nossa caminhada é uma caminhada de dependência, de permanência. Sem mim, nada podeis fazer. Veja, o ministério eficaz não é consequência de habilidades pessoais. Não é consequência de sucessos anteriores. Não é consequência de programas feitos, importados. Não. Algumas pessoas que acham que o ministério eficaz depende disso, de programas importados, de habilidades pessoais, de carisma próprio, de uma boa retórica, de uma boa eloquência. Estamos enganados se cremos nisso. O ministério eficaz não depende destas coisas, não é consequência destas coisas. O ministério eficaz tem a ver com a dependência, com a permanência em Cristo. Sem mim, nada podeis fazer.
Os discípulos confiaram nos sucessos anteriores. A fé dos discípulos se deteriorou em fé em si mesmo. Dependência. A irmã Rosane está dizendo, assim como é o amor diário de Deus, e nós temos que experimentá-lo diariamente. Não viva do ontem, viva de um hoje que vai sempre se repetindo, experiências que vão se somando a outras, os hojes. Que Deus nos abençoe. Que Deus faça da nossa caminhada uma caminhada diária com Ele, de dependência com Ele. Tem a ver com estar todos os dias diante dEle, diante de Sua palavra, confiar nele. Depender daquele que pode dizer assim, tudo é possível ao que crê. Eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. Depender desta autoridade, desta intrepidez, é depender dele. Que os nossos corações retornem a ele, que os nossos corações dependam dele e não das nossas habilidades, não dos sucessos anteriores, não da confiança em si, mas da confiança nele. Senhor, muito obrigado por mais uma manhã. Que Deus, este insucesso dos discípulos, depois da transfiguração, nos mostre que os nossos corações dependem. Não podemos viver, Senhor, uma vida independente, autônoma, não. Nós somos ramos. Cristo, o teu Filho, é a videira verdadeira. Nós somos ramos. Que a gente entenda de uma vez por todas que a nossa vida, o nosso ministério não depende de habilidades, de boa retórica. O nosso ministério, o ministério que o Senhor nos deu, depende da dependência. Depende da confiança que temos no teu Filho. Que o Senhor nos ensine todos os dias a confiarmos, a sermos dependentes. No nome de Jesus. Amém. Gente, que Deus abençoe vocês, que Deus dê a vocês uma manhã muito especial. Estou vendo aqui a Aline, estou vendo aqui a Jaqueline, estou vendo a Lília, a Andréia. Que Deus abençoe a manhã de vocês, que Deus abençoe o dia de vocês. Seja um dia muito especial, cheio de Deus. Carla, Beth, Félix, um dia muito especial. Estou vendo meu pai aqui, irmão Helmut. Que Deus abençoe o coração de vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês. Um dia muito, 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 muito especial. Aline, Andréia, Edilma, irmã Russi, Alessandro, Zilda, Cida. Que Deus abençoe o coração de vocês. Irmã Nilza, Eduardo, grande abraço. Fica com Deus. Até amanhã, às 7 horas da manhã. Tchau, tchau.